signo de Capricórnio, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Capricórnio. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido e o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar os sininhos de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E como forma de agradecimento, você pode curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo, porque além de me ajudar muito, essa mensagem pode ser útil e chegar a mais pessoas. Então vamos lá. Fundo do deck, a gente tem aqui o 9 de paus, que é a carta da desconfiança, da disputa, da rivalidade, de obstáculos, de atrasos, de conflitos no seu caminho. Aqui eu misturo constelação, tem uma bandeja com água, o elemento que representa Capricórnio, o arcano 0, que é o que traz o inconsciente para a consciência, mostra onde está o conflito, onde está o problema. Então, são duas maneiras de acessar o campo. E também vou usar a astrologia, além de oráculos e o tarô. Então, vamos lá. Dados astrológicos, energia do elemento peixes, Júpiter e casa 11. Casa 11 fala da sociedade, um grupo de pessoas, não família, mas assim, uma sociedade, amigos, redes sociais também, tá? O elemento Júpiter aqui, ó, ele vai expandir aonde está a situação. Então, pode ficar um pouco mais tenso essa semana. E peixes traz um aprendizado, uma evolução inclusive espiritual. Traz uma emoção profunda também, muito profunda. Mas pode, uma das sombras de peixes pode ser a manipulação de informações. Sabe o vitimismo, a confusão mental, porque fica só no emocional. De qualquer forma, vamos colocar um elemento de comunicação para ver se é essa questão ou não. Eu vou colocar também essa disputa aqui, tá vendo? A cobra, traição, né? E vou colocar Mercúrio, que é o que representa a comunicação, para ver se tem alguma manipulação, alguma coisa nesse sentido. Uma coisa que eu esqueci de falar é pedir autorização para acessar o inconsciente de vocês. Lembrando que são muitas energias, não vai ressoar com todo mundo, mas eu peço autorização para entrar no inconsciente, acessar a dor, acessar o bloqueio. Aqui é uma orientação, né? Então no começo vem as dificuldades, o que a gente está enfrentando, o que está acontecendo, para na sequência trazer as orientações, a solução, o que precisa ser feito. Para algumas pessoas eu sinto que tem energia familiar, apesar de ter saído casa 11, chegou meu assistente aqui, Feijão. Apesar de ter saído casa 11, que é a casa da comunidade, do coletivo, mas eu sinto que tem alguma questão familiar para algumas pessoas. Licença, Feijão. A gente tem a energia da rainha de paus, que é a fidelidade. Olha, 5 de paus, que é a disputa, mas é uma disputa na qual você tem a vitória, você tem os louros da vitória. Rainha de ouros, que é o controle. Vamos explicar cada uma das cartas, entender essa energia do 4 de copas, que é uma energia, não é mago a palavra, é assim, um desânimo, uma desconfiança, ó, duas cartas falam de desconfiança. Ixi, tá invertida essa daqui. 9 de ouros, mas como não fui eu que tirei, vou considerar a posição correta. Rainha de espadas, que é a estagnação, e a imperatriz. Vamos entender isso daqui.
A rainha de paus é a rainha da fidelidade. Para algumas pessoas pode ter alguma questão amorosa. Deixa eu colocar um elemento para representar a traição neste aspecto. Tem uma disputa, tem uma briga, que é o 5 de paus. A rainha de ouros é o controle. Então tem lealdade, verdade, honra, disputa, mas assim, isso aqui indica que você vai conseguir sair dessa situação. Tem alguém querendo controlar, querendo ter o domínio da situação. Isso está te deixando desanimado. Sabe aqueles sentimentos negativos que povoam a mente? Fica apegado na dor, assim. Uma insatisfação, um sentimento de rejeição. Tem aqui o 9 de ouros. O 9 de ouros é segurança, conforto material, é usufruir do dinheiro, do ganha-pão, da matéria. E quando você entra nessa energia da rainha de paus, que ela também é a bruxa do tarô, né? É um sentido de ter um domínio da espiritualidade. Então, quando tem o domínio da espiritualidade, a honra, a verdade, vem o 9 de ouros. A princípio tem aqui uma disputa de... Estão querendo tirar algo que é seu. E tem manipulação de informação, olha aqui Mercúrio, estão querendo tirar algo que é seu. Eu vou usar um outro símbolo aqui, dessa disputa. Vamos ver se é algo material que eles querem tirar. Eu acho que vai além da matéria, sabe? Além de algo material. Como se quisesse tirar... Sabe quando tira a honra, faz fofoca, mente, dissimula? Ó, fofoca. Energia de fofoca. E essa carta aqui, apesar de mostrar uma briga, né? Deixa eu mostrar assim. Ela fala de uma reconstrução, fala de você conseguindo superar o que é seu por direito divino. Então é uma carta de sorte. A princípio fica assim, um ambiente árido, né? Tá vendo? Não tem nada verde, o chão tá seco, mas assim, você tá lá segurando, equilibrando os pratos, você tá reconstruindo, tem um impasse, tem um adiamento, você tá lá negociando a situação, mas você já tá colocando para circular as emoções. Rainha de ouros com rainha de espadas. Aqui é controle. E aqui é um controle, inclusive, do mental. Aqui é o controle da situação e um controle do mental. Essa rainha de espadas, ela também é uma força, assim, seca, sabe? Uma frieza, uma intolerância. Talvez para algumas pessoas a gente tenha que ser intolerante mesmo, porque chega, né? Chega dessa situação. Eu sinto aqui que você está assumindo o seu lugar de poder, apesar de estar muito machucado, apesar de... Olha o que me vem, como se fosse uma pessoa, ou um grupo de pessoas, tentando te diminuir perante a sociedade, casa 11, perante outras pessoas. Mas tem a vitória, a energia da imperatriz. A imperatriz é a reunião de todas as rainhas, é a resolução, é a alegria, boa sorte, você vai conseguir. Então, apesar de ter alguém querendo controlar, querendo tirar o que é seu, você vai assumir o controle. Você está aí nessa energia de equilibrar a situação, de sair desse impasse, sabe? Os obstáculos aqui serão removidos.
E quando você assume o seu poder, toma a ação, vem a energia do 9 de ouros, que é o usufruir do dinheiro. Mas assim, às vezes a gente tem que ser fria e dura com as pessoas que estão querendo te controlar. Assuma você o controle. Só cuidado com essa carta aqui, o 4 de copas, que é uma carta assim, não é mágoa, é uma decepção, é outra carta que fala de desconfiança. Às vezes a gente acaba se fechando, porque a gente já levou tanta paulada na vida que a gente acaba se fechando. E aí se fecha pro bom também. Vamos clarificar esse 4 de copas. Entender que desânimo, que desconfiança é essa. Feijão, vamos sair da frente, meu príncipe. Vem pra cá. Clarificando o 4 de copas, por favor, para o signo de Capricórnio. Me fale mais o 4 de copas, por favor. Terminando essa leitura aqui, eu vou fazer a leitura de amor e finanças, que vai ser postado no outro canal. A gente tem aqui a carta dos prazeres e a carta do jardim, da comunidade. Como se quisessem tirar a sua alegria de viver. Aliás, quinta-feira, às 19 horas, eu vou dar um workshop gratuito sobre 5 maneiras da gente superar a depressão e a ansiedade usando a neurociência. Então, quando a gente vai perdendo prazer na vida, de tanto lutar, a gente acaba moldando o sistema nervoso para depressão. Então, a gente vai falar disso, das técnicas que a gente pode utilizar para conseguir sair dessa situação através da reorganização do sistema nervoso com a neurociência. Eu vou colocar Plutão. Plutão é poder, poder de escolha, poder de decisão. Voltando aqui, eu sinto que você vence essa situação, que você está num momento de reconstruir a sua força. Então eu vou colocar Plutão. Plutão é poder pessoal, poder de escolha, poder de decisão. A energia de Vesta, que é a conexão do seu eu superior, o seu eu divino. E eu sinto que você está num fechamento de ciclo. Eu vou tirar uma carta para entender que energia é essa de disputa, do que você está desconfiado. Ver se a gente consegue clarificar. Claro, olha, você está fechando o ciclo em relação às traições. Traições de lealdade. Nossa, parabéns, Capricórnio. Quem falou que eu consegui tirar o feijão? Ele vai e volta. Né, feijão? Deita aqui, ó. Isso, deita aqui, ó. Deita. 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 Isso. Ótimo. 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 E você consegue fechar esse ciclo quando você assume o seu poder pessoal, o seu poder de escolha, o seu poder de decisão, a sua essência. E aí, olha que lindo. E aí abre caminhos para relacionamentos felizes, tanto no campo afetivo, quanto nas relações de amizade e nos negócios. Gente, que demais, que demais, que demais, que demais. A casa 11 fala da sociedade. Quando você olha, e a questões ligadas à traição sexual, talvez tenha as duas questões, né? Lealdade, questões de família, traição na família, traição afetiva aqui. E quando você assume o seu lugar de poder, a sua essência, a sua luz, a sua Vesta, coloca os limites, acabam as manipulações, você fecha o ciclo. E você se abre para um novo caminho, uma nova vida, para um amor verdadeiro. Isso também vai abrir as portas para o seu campo profissional. Qual o aprendizado de Capricórnio? O que falta ainda para Capricórnio aprender, desenvolver? Sai o Rei da Vitória.
E esse rei, o rei de espadas aqui, é um rei que coloca limites. É aquele rei que fala, chega, acabou essa situação, acabou essa palhaçada, ele tem o domínio, a supremacia, ele chega, né? Rei de ouros, toque de Midas, você vai assumir o que é seu por direito divino em relação às finanças. Aqui é o domínio do material. O 10 de ouros, que é assim a solução, o progresso, a glória, as conquistas nas questões materiais. E o aprendizado é essa reciclagem e aqui é perdão, a temperança também é perdão, é a reciclagem desses sentimentos, né? Então essa mágoa, essa aqui não é carta de mágoa, é uma carta até de depressão, sabe? É assim, puxa vida, como fizeram isso comigo? Como me traíram desse jeito? Mas a temperança, ela traz justamente essa mudança. Essa é uma carta assim de um pouco lenta, né? É uma carta de proteção espiritual, mas é uma carta assim de harmonia diante dos conflitos, de deixar com o outro o que é do outro. Fala também de distância, se distanciar dessa situação, dessas pessoas. Então tem uma proteção espiritual muito grande, tem aqui um domínio do seu eu, da sua essência, do seu ego, da sua força, mas é necessário transmutar esses sentimentos. Esse é o aprendizado, é uma carta que fala de perdão. É assim, perdoar não é conviver, é entender a limitação do outro. Você tá... Ai, virou mais uma aqui, eu não tinha visto, vi agora aqui, ó, que tava virada aqui no... Peraí. Ó, olha o que eu tava falando. A mágoa. Essa aqui é a carta... É uma carta, assim, de angústia, mas é aquela recordação ruim, aquela nostalgia ruim. É isso que precisa mudar. Ela já estava virada ali, eu não tinha visto. Sabe aquele desenho animado que tinha, a pessoa falava, a pessoa não, o bichinho falava, ó dia, ó céus, ó azar, e ficava preso nessa lamúria. Então é isso que precisa mudar, perdoar, deixar para trás, porque aí vem as finanças pelo seu trabalho, pelo seu ganha-pão. Esquece se te roubaram, se você vai, onde você vai tocar vai fazer dinheiro. Mas você precisa dessa força, dessa determinação. Aqui é vitória. E é determinação, tá? Energias que podem ainda estar bloqueando o capricorniano. Sai a energia do 10 de copas e a energia do valete de ouros. O valete de ouros é uma carta de movimento, de ação. É uma carta de projetos. Então, é uma carta de caminhos abertos. Agora, por que está no bloqueio? E o 10 de copas, que é a realização, é a felicidade, a abundância, inclusive afetiva. Por que isso aqui está no bloqueio? Clarificando as cartas do bloqueio para o signo de Capricórnio, por favor. Ó, você tá preso em alguma pessoa que é falsa. Aqui, essa carta também fala de uma energia de mãe, viu? O trevo. Será que é maldição, gente? Da linhagem materna? Me veio isso aqui. Para algumas pessoas pode ser. Porque aqui é a carta da prosperidade. Não é prosperidade financeira, é prosperidade em todos os sentidos. Tem aqui segredos, documentos, pode falar de herança, sorte, mas é uma pessoa falsa, talvez uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Mas é uma carta que também, além da falsidade, também fala de mãe. Claro que é uma leitura coletiva, né? A gente não pode dizer é isso, pode ser, porque para algumas pessoas você vai adaptar para a sua realidade. Então, o movimento financeiro e a felicidade estão bloqueadas por conta dessa energia aqui, mas é você que você precisa superar. O 6 de copas e o 4 de copas são energias de apego, aquele apego que te deixa
na dor. Então, e a temperança pede perdão. Perdoar não é conviver, não é esquecer, não é ter amnésia, não é dizer tudo bem. É uma carta que diz: não foi fácil, mas eu escolho uma vida melhor para mim. E como que eu faço para ter uma vida melhor? Eu deixo o passado no passado. E deixo a cargo da justiça divina as traições. É isso. Chegou minha outra ajudante agora, Milu. O que está no inconsciente? Então, tem essa mágoa. Eu sinto isso. Eu sinto que tem alguma coisa ainda no seu inconsciente. Para algumas pessoas pode ser uma maldição familiar, pode ser uma questão ancestral, pode, enfim, tem alguma coisa ainda no seu inconsciente. O 8 de copas fala isso. O 8 de copas é uma carta de perda, de desilusão, de fracasso. É uma carta de prejuízo. É como se você tivesse presa a algum prejuízo que você teve. E tá nessa energia de dor aqui. Licença, meu amor. Tá nessa energia de dor. E isso que precisa ser superado. Entender que às vezes as questões que estão acontecendo no aqui e agora, elas têm origem em questões ancestrais ou ligadas à nossa personalidade. Então, o que precisa ser trabalhado? Esse 8 de copas aqui. Claro que pensei assim, eu vou tirar uma carta para ver qual emoção que é. Mas é uma leitura coletiva. Para algumas pessoas pode ser apego, para outras pessoas pode ser medo, para outras pessoas pode ser raiva, vingança, enfim. Mas vamos tentar clarificar esse 8 de copas. Que emoção é essa? Seja qual for a emoção, para cada um vai ser de um jeito, é isso que vai trazer a sua cura. Vai descongelar, vai te tirar do bloqueio. Então tem uma situação no seu inconsciente que precisa ser trabalhada. Nas minhas sessões, eu sou terapeuta vai fazer 19 anos, né? O tarô, a constelação, o I Ching, a astrologia, eles trazem as informações do inconsciente para que a gente possa trabalhar. E a gente vai trabalhar como? Com apometria, com neurociência, com constelação, que são técnicas que acessam o inconsciente para a gente conseguir ressignificar essa questão. Então, a sua cura está em trabalhar essa emoção, essa sensação de perda, de desilusão, de fracasso, a origem disso no seu inconsciente, para que você consiga se desidentificar psiquicamente e emocionalmente dessa situação, ok? Passado consciente, Cavaleiro de Paus e o Carro. O Cavaleiro de Paus é uma carta, apesar de falar assim de um movimento de ação, de energias rápidas que faz e acontece, eu estou falando do seu passado consciente. Porém, é uma questão falsa, é uma pessoa falsa, uma pessoa mascarada. Então, pode ser que nos seus relacionamentos afetivos, uma pessoa que só estava interessada em sexo, viu? Isso também precisa ser trabalhado. Então, tem uma sensação de desilusão, uma sensação de perdas, não só familiares, mas também afetivas. Isso precisa ser trabalhado. E tá ligado a esse Cavaleiro de Paus, uma pessoa que só queria, desculpem, mas usar. Só usar, não tinha amor, né? Tinha muita ilusão, tinha muita mentira, tinha muita falsidade. E isso não começou no relacionamento, começou na infância. E você achava que você estava indo num caminho, né? Achando que o caminho era essa pessoa aqui, mas agora você entendeu que não é. Qual o resultado disso? O 7 de ouros. O 7 de ouros, ele vai falar de astúcia, de cautela, de conquistas, de uma esperança no meio das incertezas. É aquela carta assim, continue a nadar, continue a nadar. Continua, às vezes você acha assim, nossa, eu tô fazendo tanto e não tá tendo
o resultado que eu espero. Continue, vai melhorar. Mas para melhorar mesmo, você precisa trabalhar essa questão aqui. Você já constelou? Você já constelou esse relacionamento com essa pessoa que só te usou? Não só a origem disso em épocas passadas, ancestrais, a origem com esta pessoa que só te trai. Essa mágoa que precisa ser trabalhada também junto com a neurociência. Então, na mesma sessão, a gente faz tudo junto. Talvez seja melhor um atendimento em grupo para verificar o que ele está sentindo. Colocar às claras o que ele está sentindo, o que ela, realmente sente por você. Nossa. Eu vou tirar mais uma carta para o inconsciente de Capricórnio. 7 de paus e rei de paus. Olha isso. O rei de paus é uma pessoa que tem um ego muito inflado. Tem um monte de coisa boa, mas é uma carta que vem invertida. Então eu vou falar das coisas negativas, né? O rei de paus é muita traição. É aquela pessoa que tem um ego inflado, que exibicionista, que mostra para todo mundo que ele faz, que ele acontece, que ele é poderoso. É lábia, isso aqui é um 7-1. É também uma pessoa narcisista. E aqui mostra que você ficou a vida inteira tentando se defender dessa situação, dessa pessoa. Voltando, que você ficou a vida inteira se defendendo, mas aqui é a carta da vitória. Você consegue a vitória, você consegue sair dessa situação. Mas aqui é depois de um esforço, sabe? É uma carta assim, puxa, passei a vida inteira brigando, para que essa pessoa me valorizasse, me respeitasse. E não. É isso que precisa ser fechado no seu campo. E a origem disso está em questões da infância e até de outras épocas. Medos e temores. Você tem medo dessa torre, você tem medo que a torre é um desabar das ilusões. Você tem medo de perder isso aqui, só que isso aqui é uma ilusão. Essa pessoa nunca gostou de você de verdade. Ela só quis te usar. Vamos sair dessa ilusão. A torre pode parecer uma carta muito dolorida, e porém, ela é maravilhosa porque a ilusão cai por terra. E assim, o que vai acontecer? Se você não trabalhar essa questão, então tem uma nostalgia aqui ligada às questões do passado, da infância, do relacionamento, do que você sonhou que poderia ser. Tem uma carta assim de um desânimo, né, frente a essa situação. Tem uma dor muito profunda no inconsciente e o medo. Você construiu um castelo aqui, né? Só que é um castelo com uma pessoa falsa e mascarada. E aí vem a torre. Então vamos evitar essa torre, vamos trabalhar isso e evitar essa torre. Influências externas. A lua, 6 de ouros. O sol. Invertido, as de copas, enforcado, invertido. Na posição de influências externas, tem a lua. A lua fala de bloqueios, de impasse, ligado às questões do seu inconsciente. O 6 de ouros mostra que a energia do dinheiro, da matéria do ganha-pão, fica estacionada, bloqueada, não troca, não circula, por conta dessas questões inconscientes. E a sua felicidade, o sol é a melhor carta do tarô, a sua felicidade não vem, está invertido por conta dessa questão aqui. E você está evitando essa torre, mas assim, a torre é um arcano maior, não tem como evitar. A não ser que você mude essa situação, recicla esses sentimentos, desapegue dessa pessoa aqui que só te traiu, que só te enganou.
Essa pessoa aqui é uma repetição do padrão da sua mãe. O universo está te dando assim os eflúvios de amor para que você consiga superar isso. Você não vai ficar desamparada de jeito nenhum. Quando você fecha esse ciclo, vem o amor verdadeiro. E o enforcado, ele saiu, ou dependurado, porque ele não é enforcado, ele saiu para outro signo, essa carta outra semana. E nessa posição, na posição invertida. O enforcado é uma carta de obstáculos, né? Uma carta que fala assim, vamos sair dessa situação aqui. É uma carta de sacrifício, de impossibilidade, dificuldades, de obstáculos. Mas aqui, ó, invertido, você vai conseguir sair dessa. Tua vida não pode mais ficar estagnada. A ordem vem de cima, vem do divino. Só que não faça de uma forma sofrida. Não precisa. Vamos trabalhar essa questão? Aqui nesse caso, uma apometria, constelação com neurociência vai te ajudar muito, muito. Gente, meu telefone está na descrição do vídeo. Olha só, o resultado. O 2 de copas. O 2 de copas é o amor, mas ele veio no bloqueio. Ele veio tombado. E a carta que antecede o 2 de copas é o As de copas. O As de copas é o amor próprio. É a carta do perdão, do amor próprio. Precisa fechar esse ciclo capricorniano, porque aí o amor vem. E é um amor verdadeiro de uma pessoa que realmente te completa, completa a sua alma. Vou tirar uma runa como resumo da leitura. Uma runa, por favor, para o signo de Capricórnio, Hagalaz. Vamos ver o significado dela. Hagalaz, runa do ar, é uma runa de movimento, de ação e de pensamento. Essa é a carta sobre as quais não temos controle. Torre, não temos controle. Como, por exemplo, os acontecimentos da natureza, ações do nosso inconsciente. Quando geradas por nós mesmos, essas ações podem culminar em situações prejudiciais. Então, você está segurando uma situação que não tem como mais segurar. Quando gerada por nós mesmos, essas ações podem culminar em situações prejudiciais, como separações, brigas. No entanto, essa carta não deve ser encarada como um castigo, mas como um exercício para a superação dos próprios limites. Por isso, Hagalaz também é a runa do despertar. Uau, gente! Vamos tirar agora aconselhamentos do oráculo do poder da lua. Nossa, olha que veio aqui. Entendi. Complementou profundamente. Sai a carta da suficiência. Você é suficiente sem essa pessoa. Talvez essa pessoa estivesse preenchendo um lugar de fragilidade. Por isso que eu coloquei a carta do bonequinho da infância. Mas assim, você é suficiente. Então a gente precisa fortalecer a sua infância. Fortalecer os lugares, até de vidas passadas ou de outras épocas, em que você se viu insuficiente, não foi ajudado, preenchido, enfim. Para que você seja autêntico com você mesmo, com a sua luz, com a sua essência. E adquira confiança interior nessa superação dos obstáculos. Então, o que precisa trabalhar? A relação com esta pessoa que só te traiu. Boy lixo. Trabalhar onde você se sentiu insuficiente, seja na infância ou de épocas passadas, para que você readquira a sua confiança interior, seja autêntico com você mesmo, traga o despertar da sua essência.
e supere toda essa situação. Feche esse ciclo para que o amor venha, porque ele tá aqui, ó, no resultado final. Você vai encontrar o amor da sua vida, mas falta muito pouco para superar isso. Muito pouco. Ó, infância precisa ser trabalhada, tá? Aqui sai o voo dos patos, que é a busca do equilíbrio. Sai a carta da família, da estabilidade emocional. A carta da transformação. E a experiência, o autoconhecimento e evolução espiritual que você adquire com essa situação. Que lindo, Capricórnio, que lindo. Eu espero de coração ter ajudado. Vou agora fazer a leitura para Amor e Finanças, que vai ser postado no outro canal. E a gente se vê na próxima leitura. Curta, comente, compartilhe.